Bem, antes de mais nada, eu quero estender a cada um de vocês meu sincero desejo que o ano de 2009 seja um ano repleto das mais ricas bênçãos na sua vida. Muitos de nós tivemos a oportunidade de descansar, alguns viajaram e não voltaram ainda, não? E durante esse período que tivemos, 2 semanas de recesso, e é muito bom poder rever a cada um de vocês ao nós recomeçarmos as nossas programações aqui no Nova Semente. E por falar em recomeçar, em recomeço, esse é exatamente o tema que nós estaremos abordando durante o mês de janeiro. Recomeços. Esse é o título da série que começamos hoje. Começar de novo. Quem sabe para alguns de nós, uma nova oportunidade de fazer aquilo que é correto em algo que talvez erramos no passado. Mas sem dúvida alguma, nós recomeçamos esse ano de 2009 com a grande necessidade, queridos, de nós encontrarmos forças e direção para aquilo que é desconhecido que nós temos diante de nós. Nós, nos últimos meses, temos visto e já alguns de nós sentido a crise de confiança que as forças econômicas globais são sacudidas semanalmente com notícias nada animadoras a nós. Por exemplo, nessa semana, segundo a rede de notícias CNN, o nível de desemprego nos Estados Unidos, essa notícia saiu na quinta-feira última, atingiu o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial. Somente em 2008, 2.600.000 pessoas perderam o seu emprego nos Estados Unidos. Também nessa semana, o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central Britânico, em função de todos os problemas financeiros, reduziu em 0,5 ponto a taxa básica de juros da Inglaterra para um patamar de 1,5%. E esse nível jamais foi visto desde a criação da Autoridade Monetária Britânica em 1694. Espero que vocês tenham ouvido bem, não é 1994, é 1694. Há mais de 315 anos, o Banco Central Britânico não abaixa a sua taxa de juros a esse nível. E pouco a pouco, queridos, os efeitos também estão sendo sentidos aqui no Brasil. Em São Paulo, em nossa cidade, no mês de novembro, em plena reta final de ano, 40.000 trabalhadores perderam seus empregos. Na cidade de São José dos Campos, onde fica uma das fábricas da General Motors, essa semana a GM anunciou férias coletivas pela 5ª vez aos seus funcionários desde o último setembro. Os próximos meses, ou talvez anos, mostrarão se o que nós estamos vivendo é só uma marolazinha ou um maremoto que nós temos diante de nós. Qual que é o resultado de tudo isso? Recessão, desemprego, esfriamento da economia mundial, falências, incertezas, dúvidas. E estas têm sido algumas das expressões que mais temos ouvido ao nós estarmos adentrando o desconhecido caminho que 2009 reserva a nós. Mas eu não quero de forma alguma assustá-los nesse início de noite. Porque a grande pergunta, queridos, é como lidar com esse tipo de situação? E aqui entra em cena a importância de nós encararmos a vida com 2 aspectos fundamentais: fé e esperança. E durante as próximas 3 semanas, nós vamos juntos ver como a fé faz real diferença na nossa vida quando nós encaramos situações como essas, situações de dificuldades ao nosso redor. E hoje nós vamos dar uma passada geral sobre o assunto. E nós vamos entrar em maiores detalhes nas próximas 3 semanas. Ouçam bem que certa vez Jesus Cristo disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. E Cristo conclui: nada lhes será impossível. Uau, hein?
Uau! Eu te pergunto, quem de nós não gostaria de ter esse tipo de fé? Mas por que fé é tão importante a nós? Gostaria que você também acompanhasse a leitura que faço agora num texto que se encontra no Novo Testamento. Mais precisamente na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11º, capítulo 11. E lá nós encontramos o texto que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, aqui diz de maneira clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a importância da fé. Repito, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, uma vida ao lado de Deus concentra-se em duas palavras: fé e amor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E tenha fé. E isso é tudo. Isso é tudo que nós precisamos para verdadeiramente viver do lado de Deus. Sem fé, no entanto, é impossível. Razão pela qual é tão importante que nós possamos compreender esse processo. E ainda muitos têm dúvida, afinal, o que é fé? E essa é a pergunta principal de hoje, que nós vamos tentar responder nos próximos minutos. E fé, queridos, não é algo que você simplesmente define numa sentença. A fé ela é composta por diversos elementos. E nesse início de noite eu quero compartilhar com vocês pelo menos 6 desses aspectos que nós encontramos exatamente nesse capítulo. Capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido na Bíblia como capítulo da fé. O capítulo bíblico que tem a fé como sua base. Hebreus capítulo 11. E o primeiro desses elementos é o seguinte: fé é crer mesmo quando não vemos. O primeiro elemento está logo no início do capítulo. Versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gostaria que você se lembrasse de pelo menos 2 partes desse verso. A primeira delas, a palavra certeza. E depois diz coisas que não vemos. E as duas, queridos, vão juntas. Parece uma contradição, mas a Bíblia nos ensina que fé é visualizar o futuro hoje, no presente. Fé significa estar certo daquilo que não vemos e conseguir ver o que ainda virá. O homem diz que nós precisamos ver para crer. Só que Deus diz exatamente o contrário. Deus diz: vocês precisam crer para ver. Uma vida com Deus significa que nós precisamos crer antes mesmo de ver. Queridos, William Carey, que foi um dos maiores missionários que conhecemos nos últimos 200 anos, e ele é conhecido como o pai das missões modernas, o homem que desbravou o país da Índia. Ele tinha por lema a seguinte frase: espere grandes coisas de Deus. E ele dizia também: tente grandes coisas por Deus. Existem situações na nossa jornada com um Criador que nós não temos mais nada a fazer do que ter fé, mesmo antes de ver aquilo que nós sonhamos. Eu sei que alguns de vocês participam, frequentam, ajudam, são voluntários aqui na nossa comunidade desde o começo. A Nova Semente teve início em 2005, no finalzinho de 2005. E nos primeiros meses nós não estávamos aqui nesse local. Nós tínhamos nossas programações em um auditório ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E eu lembro como se fosse hoje que logo no início, pela quantidade de pessoas que nós estávamos recebendo, um auditório bem menor que esse, eu pensei: nós precisamos de um lugar maior. E eu comecei a buscar lugares. Durante a semana eu visitava diversos lugares aqui na cidade, pensando e sonhando com que poderia ser a nossa sede. E eu lembro que uma pessoa mencionou a mim sobre um imóvel que fica ali na rua Quatá, pertinho da Vila Olímpia. E eu fui visitar esse imóvel. Fui visitar o imóvel e meu coração bateu forte quando eu vi. Falei: puxa, aqui daria uma linda igreja.
bem maior do que o que nós tínhamos. E eu levei alguns dos líderes da nossa comunidade para aquele local, apresentei para eles, levei a liderança da Associação Paulistana, a qual é a mantenedora do trabalho que nós realizamos aqui na Nova Semente. E eu lembro que a pessoa responsável disse para mim: você está louco? Que é muito grande. Isso não vai encher nunca. Foi o que ele disse para mim. Vai demorar muito para ter pessoas para simplesmente lotar esse local. Mas Deus é grande, não? Bem maior do que nós. E onde nós estaremos a partir do meio do ano é bem maior do que o imóvel da Rua Quatá. Bem maior. Bem mais bem localizado do que aquele local. Deus, queridos, Ele tem um plano na nossa vida. E o que nós precisamos aprender é crer antes de ver. Nós temos que crer antes de acontecer. Muitas coisas que acontecem na vida humana não passavam, queridos, de impossibilidades antes de se tornarem realidades. Quando alguém teve que acreditar que ela seria possível. Nesse momento eu gostaria de convidar um amigo a vir aqui à frente e para a gente conversar um pouquinho. Pete. Convidei o Pete para compartilhar conosco a experiência dele. Obrigado. Tem mais um? Acho que tem mais um ali atrás. Pode sentar. O meu já está chegando. Deu. Pete, segura esse aqui. Senta aí um pouquinho. Bem, o Pete, para aqueles que já conhecem, é a pessoa responsável aqui em nossa comunidade pelo Ministério Ação. Ministério Ação significa amando a Cristo, ajudando outros. É o ministério social aqui da nossa comunidade, da Nova Semente. E pensamos em trazer o Pete hoje aqui, porque quando falamos sobre fé, sobre crer antes de ver, eu tenho certeza que a experiência dele pode nos ajudar a entender um pouquinho o que isso realmente significa. Pete, conta pra gente. Quando nasceu esse sonho no seu coração de poder participar de algo que visa ajudar outras pessoas de forma prática? Como é que tudo começou no teu coração? Antes de 2000, lá para 99, a gente tomou a decisão, eu e minha esposa, Elaine, de mudarmos para os Estados Unidos, trabalhar lá nos Estados Unidos. A gente chegou lá em 2000 e acho que 2 ou 3 meses depois que a gente estava lá, a gente fez um tratamento e ela engravidou. Os ares americanos ajudaram, né? Os ares americanos eram uma grande força e ela ficou grávida e foi o episódio, com certeza, mais difícil das nossas vidas. Teve algumas complicações e ela teve que ficar de repouso. A gente tinha acabado de chegar num país sem conhecer ninguém, sem amigos, sem família, e as únicas pessoas que nós conhecíamos eram aquelas pessoas que nos recepcionaram na igreja adventista que a gente adotou. Então começamos a frequentar aquela igreja, uns 3 casais nos recepcionaram, a gente se sentiu bem, continuamos lá. E isso foi esse momento difícil na nossa vida foi um grande aprendizado de muitas coisas. E uma delas foi como é importante as pessoas estarem ligadas, estarem disponíveis para as necessidades daquelas pessoas que estão ao redor delas. Nós, como imigrantes, né, brasileiros, né, esse casal de brasileiro que ninguém nunca viu na vida, tiveram 2 casais que perceberam que o problema todo que nós estávamos passando e eles, porque a Elaine não podia levantar, estava em repouso absoluto, eles organizaram uma agenda para que tivessem sempre, todo dia, uma pessoa para almoçar com ela, que levasse comida para ela, ficar com ela umas 2, 3 horas, animar e então, sem conhecer muito você, eles tomaram a decisão de ajudar. E fizeram uma escala de 6 dias, só sábado que não. E iam todos os dias na casa de vocês? Todo dia tinha uma pessoa diferente lá, que a gente nunca tinha visto. E passavam 2, 3 horas do tempo dela, né? Do tempo da vida dela, que ela ia num casal que eles nunca tinham visto na vida.
E isso, com certeza, ajudou muito a gente a passar por aquele momento difícil que a gente estava passando. E foi uma lição para a gente também, porque numa situação semelhante, se a gente ouvisse falar de alguém precisando de uma ajuda aqui, provavelmente a gente falaria: tá bom, vou orar por você, e talvez nem orasse por você, nem isso fizesse. Então, hoje em dia, a gente tem então, esse fato isso no coração, fez com que nascesse esse sonho no coração de ajudar. De ajudar as pessoas que que Deus coloca no nosso caminho e que precisam de ajuda. E aí a oportunidade veio. Vocês voltaram para o Brasil, né? Voltamos para o Brasil, começamos a frequentar a Nova Semente, e aí a gente, conversando, teve a oportunidade de montar então o Ministério Ação, que começou lá no final de 2006. Fizemos um mutirão, ajudamos uma ONG a pintar toda a ONG, e também, logo em seguida, fizemos a campanha das cestas básicas, que muitos de vocês devem ter participado. E quantas pessoas hoje têm participado desse ministério? Então, a gente começou com 2, eu e a Elaine, né? E a filha, né, obviamente. E a filha também, que participa, vai indo para todo lugar. E mais umas 30 pessoas hoje que fazem parte assiduamente, frequentemente, estão nas visitas que a gente faz para crianças e para idosos. Sem dúvida alguma, Pete, nessa oportunidade, a experiência que vocês desenvolvem de poder ajudar pessoas, de poder viver de forma prática a fé que vocês têm, existem situações que realmente marcam o coração, marcam a nossa vida, a vida de vocês. Conta para nós aqui no ano de 2008, ano passado, uma história que realmente tocou o coração de vocês. Então, tem inúmeras histórias, né, de coisas que aconteceram com os vários integrantes do Ministério Ação. A gente sempre compartilha isso com todo mundo. Então, dentro das dezenas de famílias que a gente ajudou com as cestas básicas, mais de 500 crianças que a gente deu presentes agora no Natal, ou as 4.000 peças de roupa que a gente distribuiu, tem uma história de uma criança, de uma menina de 7, 8 anos, que estava na Casa Transitória, uma das entidades que a gente vai e frequenta. Mensalmente a gente faz uma visita a essa entidade. Fica onde essa Casa Transitória? Em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Então, Casa Transitória, para quem não sabe, é onde as crianças ficam temporariamente, quando o Conselho Tutelar tira as crianças da tutela da família e decide colocar lá até 3 meses para definir o que vai acontecer com essa criança. Até o juiz tomar a decisão do que faz com a criança. Em função dos pais estarem presos ou abuso, seja lá qual for o motivo. O motivo nunca é bonito. Mas então as crianças estão lá. Essa criança já estava lá há um tempo e ela tinha que determinar a situação dela. E a juíza então determinou que ela fosse transferida para um orfanato. E essa criança, em especial, todas as crianças a gente adora, né? Mas essa criança tocou muito o coração de várias pessoas do Ministério Ação. Então, a gente seguia bem de perto tudo o que acontecia com ela. Seguimos bem de perto tudo o que acontece com ela. E ela foi transferida para esse orfanato. E tinha uma pessoa que os pais, essa criança tinha os pais na cadeia, um dos pais na cadeia e outro desaparecido, e tinha um amigo dos pais uma amiga dos pais que frequentava e sempre visitava essa criança. E a gente sempre desconfiou dessa pessoa e mais para frente a gente acabou descobrindo que ela era dona de um bordel e que tinha um plano de levar essa criança para trabalhar com ela. Qual a idade dela? 8 anos. Senhor. Então, e aí o que aconteceu? Ela foi transferida para esse orfanato e aí ela foi a amiga, né, dos pais. Um dia foi lá e estava recém-transferida,
Esse orfanato é tocado por madres, por freiras da Igreja Católica, e ela já estava convencendo a freira a deixar então ela insistia em ir atrás dessa menina. criança ficar com ela por algumas semanas, ou durante a semana, ou no final de semana, nas férias. E ela mostrou uma ordem judicial falando, olha aqui, eu tenho autorização judicial. E nesse dia que essa pessoa foi lá no orfanato, a Ju, que vai com a gente em várias dessas visitas, ela saiu daqui de manhã e decidiu ir visitar a menina no orfanato. Então, tem uma série de detalhes aí que fazem com que você tenha certeza de que Deus estava dirigindo para que a Ju saísse daqui e fosse lá naquele momento, e ela, sendo advogada, sabia como lidar com essa situação. Ela pegou aquele documento que a pessoa estava falando. Você viu que tem vantagem de ter um monte de advogado na igreja, né? Sem dúvida nenhuma. Pegou aquele documento, falou, olha aqui, esse documento está vencido, a autorização era lá de 2005, 2006, coisa bem antiga, e o fato dela estar ali fez com que a madre entendesse de que, peraí, não é bem assim. Uma coisa está errada nessa história. Tudo errado, na verdade, e essa pessoa não pode ter contato nenhum com essa criança. E, assim, a gente provavelmente mudou o curso da vida de várias pessoas durante esse ano, mas dessa menina eu tenho certeza que mudou, que Deus usou as pessoas que se disponibilizaram a doar o seu tempo, porque não é fácil você doar o seu tempo para fazer e se preocupar com outras pessoas. E, graças a Deus, a menina está lá e, com certeza, ela não vai sair de lá. Sonho no coração de alguém? Obrigado, Pete. Obrigado, querido. O sonho no coração de alguém. E Deus coloca a fé que nasce e a crença de que algo maravilhoso pode acontecer antes de você ver. Na verdade, o Pete não mencionou algo. No período em que eles moravam nos Estados Unidos, nós também morávamos lá, eu e minha família. E eu lembro que uma vez eu liguei para ele. Eles moravam em Seattle, nós morávamos em Michigan. E eu me lembro como se fosse eu estava deitado na minha cama, olhando para o teto. Peguei o telefone, nós conversamos por um bom tempo. Foi mais de 2 horas batendo papo. E eu disse para ele ao telefone, Pete, Deus está me chamando para ir para o Brasil para começar uma igreja. Uma igreja especial. Uma igreja que possa tocar vidas de pessoas que hoje não têm sido tocadas. E ele me falou no telefone, e eu tenho vontade de fazer um trabalho na área social. E a maneira pela qual Deus dirigiu a nossa vida, viemos parar na mesma cidade, na mesma igreja, e a maneira pela qual Deus tem dirigido esse ministério. Queridos, nunca se esqueçam que muitos dos aspectos da vida humana eram impossibilidades antes de se tornar uma realidade. E foi necessário uma pessoa crer que isso era possível. Fé é acreditar que Deus pode transformar sonhos em realidades. Queridos, nada acontece antes de alguém crer que é possível. O que nós precisamos é crer. É crer. Fé é crer mesmo quando nós não vemos. Segundo aspecto, fé, queridos, é obedecer mesmo quando nós não entendemos. No verso 8 do mesmo capítulo, Hebreus 11, nós encontramos o seguinte: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Eu não sei se todos vocês conhecem bem a história, mas Abraão tinha 75 anos quando Deus um dia apareceu a ele e disse o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Até então Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus. E através do relato bíblico, que encontra-se lá em Gênesis capítulo 12 em diante, nós podemos concluir que, em função de tudo aquilo que Abraão possuía de bens, certamente ele vivia
em uma ótima casa. Com certeza Abraão sempre tinha o carro do ano na garagem. Muitos empregados, investimentos, muitos amigos e, sem dúvida alguma, uma linda esposa, porque tentaram pegá-la 2 vezes. Enfim, Abraão, ele tinha tudo aquilo que qualquer homem precisa para se aposentar tranquilamente e descansar o resto da vida, sem se preocupar. Só que Deus aparece na vida de Abraão e muda tudo depois de um encontro. Deus diz: Abraão, eu quero que você mude de cidade. Na realidade, eu quero que você mude de país. E como Abraão já era amigo de Deus, ele diz: tudo bem, Senhor, mas o senhor se importa de me dizer qual é o nome da cidade que eu tenho que ir? Você vai saber quando você chegar lá. E Deus continua. Abraão, tem mais um detalhezinho, só mais uma coisinha. Eu farei de você uma grande nação, e todas as famílias da terra, de uma forma ou outra, serão benditas através de você, meu filho. De mim, Senhor? Sim, Abraão, de você. Mas, Senhor, só mais uma dúvida. Como é que eu vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? E Deus, mais uma vez, assegura Abraão: eu te mostrarei. Eu te mostrarei. E se fosse com você? Hein? Você iria? Se você estivesse no lugar de Abraão, você teria aceito o desafio? Fé, queridos, é obedecer mesmo quando nós não entendemos. E aos 75 anos de idade, Abraão recomeçou sua vida e tornou-se o pai de uma grande nação. Ele obedeceu mesmo quando ele não via. Abraão obedeceu mesmo quando ele não entendeu tudo completamente. Ele obedeceu. E nós muito gostaríamos, aqueles que são pais, que nossos filhos também nos obedecessem dessa forma, não? Sermos obedientes quando nós não entendemos. E muitas vezes nós nos rebelamos por essa razão. Eu lembro que muitos anos atrás, eu estava num piquenique com a minha família. E ali eu, minha irmã, minha mãe, amigos. E minha mãe foi me servir refrigerante, Coca-Cola. Ela pegou no copo e o problema é que encheu de espuma. E eu não via a Coca-Cola, né? E eu reclamei: mãe, põe mais para mim. E ela disse assim: espera que eu ponho mais. Espera. E ela acabou de falar espera e eu reclamei em seguida: mãe, põe mais para mim. Ela disse: espera que eu ponho mais. E eu pela 3ª vez insisti. Eu tive que aprender a lição. E como a mãe cearense, depois que ela me fez beber o litro inteiro naquele momento, eu entendi que eu tinha que esperar e que a espuma baixa. Obedecer sem entender, muitas vezes. Fé, queridos, é obedecer mesmo quando nós não entendemos. O grande problema é que a maioria das pessoas quer ter a garantia que elas serão bem-sucedidas antes de arriscarem qualquer coisa. Só que Deus diz: não é assim que funciona. Exercer fé, meus queridos, sempre envolve risco. Mas por quê, hein? Porque Deus quer forçá-lo, porque Deus quer forçá-la a confiar nele. Fé sempre envolve risco. Por sinal, vocês sabem qual é um dos grandes testes da fé? Estender perdão. Nunca parece ser aquilo que nós queremos fazer, mas sempre é a melhor coisa que nós podemos fazer. Fé, queridos, é fazer a coisa correta, mesmo quando parece absurda aos olhos dos homens. E a Bíblia afirma: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor e não naquilo que você sente. Recapitulando, fé é crer mesmo quando nós não vemos. E fé também, queridos, obedecer quando nós também não entendemos. Além disso, fé também é dar, mesmo quando nós não temos. Generosidade e fé andam de mãos dadas. Na realidade, Deus usa nossas finanças para nos testar. Deus está sempre nos testando para ver o que realmente nós sentimos e para saber se nós confiamos nele ou não. Existem 2 maneiras de dar: com fé ou com medo. Quando você dá com medo, você está pensando:
quanto será que eu posso dar? Quando você dá com fé, você pergunta, quanto Deus quer que eu dê? Mesmo quando eu não tenho. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos o seguinte texto, no verso 4. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Abel ofertou a Deus com fé. Em outro texto do Novo Testamento, nós lemos, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Uma coisa é dar quando sobra, outra coisa é dar quando nós não sabemos como passaremos o restante do mês. E aqui, queridos, mais uma vez, o que entra em jogo é fé. É fé. Ser fiel a Deus em nossas finanças é um ato de fé. E aqui, queridos, o que eu posso dizer a vocês é simples. Só aquele que vive essa experiência sabe do que eu estou falando. Ser fiel a Deus é um ato de fé. E se nós não estamos confiando nele nessa área da nossa vida, nós estamos privando a nós mesmos das mais ricas bênçãos que Deus está pronto para nos conceder. Fé também é dar quando nós não temos. Fé, queridos, também é persistir quando nós não nos sentimos assim. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem, faça aquilo que você sente. Em outras palavras, se você sente que deve fazer algo, você faz. Do contrário, desista. E essa é a garantia para o fracasso. Simples. Muitos, infelizmente, baseiam suas decisões em seus sentimentos e não nos seus compromissos. Afinal, o que acontece quando nós damos prioridade aos nossos sentimentos? Nós agimos conforme a lua que a gente está vivendo. Se nós estamos bem, tudo vai bem. Se nós estamos passando por dificuldades, nós nos esquecemos dos nossos compromissos. Maturidade, queridos, é demonstrada quando nós vivemos de acordo com os nossos comprometimentos e não com os nossos sentimentos apenas. E a verdade aqui, senhoras e senhores, é que nem sempre nós sentimos o desejo de fazer o que é certo. Vocês não concordam comigo? Nem sempre nós sentimos que devemos ser amáveis com todas as pessoas. Nem sempre nós sentimos que nós devemos dar mais atenção para os nossos filhos. Nem sempre nós sentimos que nós devemos passar mais tempo em comunhão com Deus. Mas a grande questão, queridos, é que nós não podemos centrar nossas decisões naquilo que nós apenas sentimos, e sim naquilo que é correto. Pergunte a qualquer grande atleta se ele ou ela sente o desejo incontido de levantar todo dia bem cedo, treinar de 8 a 10 horas, diariamente, por 3 ou 4 anos para conseguir uma medalha olímpica. Poucos diriam que sim. Fé, queridos, é persistir mesmo quando nós não sentimos assim. Você nunca pode se tornar um grande músico, nós temos tremendos músicos aqui entre nós, simplesmente quando você toca só quando você quer, quando você deseja. Certo, Arinei? Os grandes instrumentistas praticam mesmo quando não sentem vontade de tocar. E vou dar um exemplo para vocês aqui. Alguns anos atrás nós estamos reunidos como família no Natal. Eu e minha esposa, com os tios dela. E ela, de um dos tios, tem 3 primos. Nós nos reunimos, ceia de Natal, todo mundo foi dormir de madrugada, cansado, barriga cheia, felizes da vida, aguardando ali o momento de abrir os presentes. E no dia 25, de manhã cedo, quando está todo mundo dormindo, apagado, começa... Falei, que barulho é esse? Eu vou lá na sala, está lá a nossa prima de pijama, 8 da manhã, segurando um violoncelo e... Eu falei, você está louca? O que você está fazendo aí? Essa hora da manhã. E ela me dormindo ali, praticando. E não à toa que ela é uma grande concertista. Toca não apenas quando sente o desejo, mas tem a disciplina, a persistência para tocar. Os grandes vendedores não fazem ligações somente quando sentem o desejo de ligar para alguém. Os melhores alunos não estudam somente quando sentem vontade de ler.
Os grandes profissionais não se destacam somente quando sentem o desejo de vencer no trabalho. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Nós não podemos levar, queridos, a nossa vida simplesmente pelos nossos sentimentos. Porque a Bíblia afirma o seguinte, que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Portanto, nós não podemos confiar continuamente nos nossos sentimentos. Mas como é que nós desenvolvemos persistência? O que nós vamos fazer quando nós vemos as sombrias consequências dos problemas econômicos de 2008, quando nós iniciamos 2009? Hebreus 11, no versículo 27, responde a pergunta a nós. E lá nós lemos, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. E essa experiência retrata a vida de Moisés. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. O que fez com que Moisés perseverasse? O segredo está na última parte do verso, porque ele via aquele que é invisível. Somente podemos alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Somente podemos alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Moisés tinha seus olhos em Deus. E esse, queridos, é o segredo da perseverança. Mantenha seus olhos em Deus. Mantenha seus olhos em Deus e não nas críticas. Mantenha seus olhos em Deus e não no descontentamento de outras pessoas. Mantenha seus olhos em Deus e não naqueles que apenas distraem a sua atenção daquilo que é realmente importante. Porque se você mantiver seus olhos em Deus, Ele dará a você a força necessária para você superar seus problemas. Ele dará a você a força para que você possa vencer os problemas no seu casamento, quando é muito mais fácil fugir dele. Ele dará força a você para vencer os problemas com seus filhos, quando é muito mais fácil fingir que nada está acontecendo. Ele vai te dar força para enfrentar o desrespeito, o descaso no seu trabalho, quando é muito mais fácil imaginar que um dia as coisas vão mudar. Persevere em fé, mesmo quando você não sente o desejo de manter-se assim. E fé, queridos, também é agradecer a Deus, mesmo quando ainda esperamos. E um grande exemplo dessa atitude é a experiência de Josué com o povo de Israel, diante de Jericó. Josué foi o sucessor de Moisés, e nós também lemos parte da sua história também no capítulo 11 de Hebreus. E lá diz o seguinte, no versículo 30, pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Após o livramento do cativeiro egípcio e a longa jornada pelo deserto, os israelitas finalmente cruzaram o rio Jordão e chegaram à terra que fora prometida aos seus antepassados, Canaã. Mas o que aconteceu então? Eles se depararam com a mais fortificada cidade daqueles tempos, Jericó. Muros enormes, soldados bem treinados, armas poderosas. Do lado de dentro estava uma cidade pronta para enfrentar os mais duros ataques, sem preocupação alguma. Do lado de fora, um povo que após 400 anos de cativeiro, adicionado de 40 anos caminhando pelo deserto, um povo que não tinha sequer um exército organizado, mas um povo que recebe a seguinte ordem de Deus, é o seguinte, eu quero que vocês caminhem ao redor da cidade, uma vez por dia durante 6 dias consecutivos, sem abrir a boca, silêncio total. Mas no 7º dia, eu quero que vocês marchem ao redor da cidade 7 vezes. E durante essas 7 voltas, eu quero que vocês já agradeçam pelo livramento que eu vou dar para vocês. E na última vez que vocês rodearem a cidade, quando ouvirem as trombetas que os sacerdotes vão tocar, gritem com toda a força, pois a vitória será certa de vocês. Linda história, né? Se coloca no lugar deles, daquelas pessoas, marchando ao redor de um muro, 7 dias. Sem dúvida alguma, era uma situação estranha. Marchando ao redor de um muro, agradecendo a Deus pela vitória que eles teriam. E você, hein? Quando é que você vai começar a agradecer a Deus em sua situação? Depois que Ele te responder? Isso é fé?
Qualquer um pode agradecer a Deus depois de ver um milagre. Mas fé significa agradecer a Deus pela sua intervenção antes mesmo dele atuar, antes do milagre acontecer. E eles agradeceram pela vitória, mesmo antes de receberem, queridos. Isso é fé. E o próprio Jesus Cristo certa vez disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu quero que vocês percebam bem o tempo verbal aqui. Creiam que já receberam no passado. Isso é fé. Agradeça a Deus antes de receber. Essa é uma demonstração de fé. E finalmente o sexto aspecto e último é que fé, queridos, também é confiar mesmo quando nós não recebemos. E ouçam bem e com atenção duas realidades sobre a oração. Deus, em primeiro lugar, sempre responde cada oração que nós fazemos. Sempre. Mas o segundo aspecto é que nem sempre Ele responde da maneira que nós queremos, da maneira que nós desejamos. Deus nos responde de muitas maneiras, e uma delas é não. Por quê? Porque Ele não me ama? Não, pelo contrário, exatamente porque Ele me ama. E Ele sabe muito bem que o não é a melhor resposta que eu preciso para aquele momento. E outro aspecto importante sobre a fé, queridos, é que as respostas que nós recebemos ou deixamos de receber de Deus, de certa forma afetam a maneira pela qual nós confiamos nele ou não. Por isso é importante nós observarmos a parte final do capítulo 11 de Hebreus. Por sinal, eu gostaria de convidá-lo a ler o capítulo inteiro quando você chegar em sua casa. Quando? Hoje? Hoje. Chegue em casa e leia Hebreus 11. Você vai se lembrar de muitas coisas que você ouviu hoje. Lá você vai encontrar, no final, a partir do versículo 35, uma lista de pessoas interessantes que sofreram por causa da sua fé. Diz a Bíblia que muitos deles foram torturados, alguns foram decapitados, outros experimentaram escárnios, açoites, prisões, alguns foram apedrejados, outros mortos ao fio da espada, outros ainda foram cerrados ao meio. Muitos deles foram maltratados, passaram por aflições, sofreram duras necessidades. E tudo isso por uma simples razão, porque tinham fé em Deus. Por essa razão eles são conhecidos como os heróis da fé. Por essa razão eles estão citados aqui em Hebreus 11. Mas o que Deus quer nos ensinar com isso, queridos? O ponto principal é o seguinte: viver pela fé não é uma apólice de seguro que você tem em suas mãos contra todos os problemas da vida. Mesmo seguindo a Deus e suas instruções, muitos de nós passaremos por momentos de dificuldade e sofrimento. Em realidade, um seguidor de Deus tem os mesmos problemas de qualquer outra pessoa. A única diferença é que seguir a vontade de Deus e confiar nele nos dá uma força especial para superar as dificuldades. Portanto, fé não nos isenta de problemas. É só você ler com atenção a Bíblia. É só você olhar aqui ao seu redor. Converse com as pessoas. Temos pessoas de fé aqui dentro que passam por necessidades, por sofrimento. Converse com elas. Como eu já mencionei no passado, queridos, Deus está muito mais interessado em nosso caráter do que em nosso conforto. Deus deseja construir em nós um caráter íntegro, estável e centrado nos valores que Ele estabelece. Por essa razão, Deus permite situações de dificuldade, mesmo para aqueles que vivem por fé, mesmo para aqueles que tomam a decisão de segui-lo. Mas não se esqueça da última parte desse texto, que traz aqui a galeria dos heróis da fé. E ouçam com atenção. Lá nós encontramos que todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós. Paulo está falando aqui dos heróis da fé. Só que esse texto diz que eles não receberam o que esperavam. Mas mesmo assim foram mencionados por sua fé. Por quê? Porque independentemente da resposta que receberam de Deus, eles confiavam nele.
Eles tinham fé mesmo quando não recebiam a resposta que aguardavam. Qualquer um confia em Deus quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé se desenvolve nos momentos de escuridão. Nos momentos que um sonho, algo que tanto precisamos, demora ou nunca acontece. Moisés tinha um sonho, entrar na terra prometida, mas não viveu o suficiente para ver o seu sonho se cumprir. Martin Luther King também tinha um sonho, equidade racial, mas não viveu o suficiente para ver o seu sonho se cumprir. Madre Teresa de Calcutá tinha um sonho, libertar seu país da pobreza, mas não viveu o suficiente para ver o seu sonho se cumprir. Muitos que seguiram a Deus no passado tiveram sonhos, grandes sonhos, e a grande maioria deles não viveu o suficiente para ver seu sonho se cumprir. Mas descansaram tendo fé em Deus. O que eu quero dizer com isso? Fé, queridos, é confiar em Deus mesmo quando não recebemos a resposta que tanto queremos em nosso momento. Deus sabe o que é melhor. Essa é a fé que remove montanhas. Essa é a fé que Deus deseja que cada um de nós desenvolva. O que tudo isso significa? Queridos, se nós pudéssemos entender tudo sobre Deus e compreender os porquês das suas respostas, principalmente quando ela não faz sentido para nós. Se Deus fosse o pequeno o suficiente para que você pudesse compreendê-lo, Ele não seria grande o suficiente para os seus, para os meus e para os problemas da humanidade. Se você entendesse tudo sobre Deus, Ele não seria Deus. Ele seria como qualquer ser humano. Se aprendemos a confiar em Deus, as maiores dores, os maiores sofrimentos que nós passamos nessa vida serão as razões, queridos, para as maiores bênçãos na nossa existência, pois são através dessas experiências que o nosso caráter é construído. Queridos, a Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é apenas um consentimento intelectual. Grande coisa dizer eu acredito em Deus. Até mesmo os demônios acreditam. Mas acreditar não é crer. Crer demanda confiança. E para confiar em Deus nós precisamos conhecê-lo. Portanto, eu realmente espero que durante as próximas semanas nós possamos juntos desenvolver um pouco mais a nossa fé. Porque sem dúvida alguma nós precisaremos de fé e esperança para superar os obstáculos e dificuldades que ainda teremos na nossa vida, até o momento em que Cristo cumprirá sua promessa de retornar a esse mundo. Mas contudo, certa vez Ele mesmo disse: quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Que Ele encontre fé em você e em mim. Deus eterno. Senhor, ao começarmos nossa jornada juntos como comunidade nesse ano de 2009, de uma maneira toda especial, oro a Ti por as pessoas que estão aqui nesse momento, por aquelas que ouvirão essa mensagem ou assistirão esse DVD, a que possam compreender que a vida ao Teu lado se resume em duas palavras: amor e fé. Que possamos, Senhor, aprender a amar. E que possamos, bom Deus, aprender a confiar plenamente em Ti. Bom Deus, que esse aspecto da nossa existência, a dependência completa da Tua presença na nossa vida, seja uma realidade, Senhor. E que nas próximas semanas, na semana que se inicia amanhã, possamos juntos desenvolver maior fé na Tua direção. E que possamos, bom Deus, compreender que, mesmo quando aquilo que tanto sonhamos não vemos se concretizar, não podemos desanimar e precisamos confiar em Ti. Pai eterno, abençoa-nos. Dá-nos Tua presença e a Tua direção. E que tenhamos um ano marcante. E que 2009 possa ser o ano da virada na vida de cada um de nós. O ano em que verdadeiramente aprendemos a confiar em Ti. Isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor de Teu Filho,
Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.